Olá, queridos! Mais um vídeo aqui para juntos estarmos falando sobre esse assunto tão pertinente, importante para nós, que é a batalha espiritual na mente. Todos nós passamos por isso, querendo ou não, que estamos inseridos dentro de um mundo que jaz no maligno. Temos uma natureza caída, pecaminosa, que colabora para isso também. E como não bastasse, também ainda tem um inimigo que está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Pois bem, mas batalha espiritual na mente, aqui é o tema principal, melhor falando, batalha espiritual de forma geral, não se reduz simplesmente a questões pequenas, a questões simples, ao simplismo. Por exemplo, alguém coloca, a menina coloca uma saia mais curta. Muitos evangélicos, por exemplo, falam porque está com uma pombadinha, está com um demônio, outros está com um problema financeiro sério para resolver. Falam assim, é porque tem um espírito de miséria na vida daquela pessoa. Outros falam assim, não, porque se a pessoa está com problema no casamento, é porque ali tem um espírito de adultério, ou coisa assim. Então, ou seja, é muito simplismo dentro do termo de batalha espiritual. Por mais que esse termo não apareça na Bíblia. Mas estou falando que batalha espiritual, para você entender que é um confronto dentro do mundo espiritual. Alguns é tão simples falam assim, por exemplo, porque há uma briga tremenda entre Deus e o diabo para ver quem vence dentro dessa batalha espiritual. Porque tem espíritos territoriais governando cidades, governando países, temos que confrontá-los. Ou seja, é uma coisa muito simples, como fala-se batalha espiritual. Sendo que há algo muito mais profundo que você imagina. E fácil também de se entender. Não para fazer, como muitos fazem, um teatro para mostrar que a batalha espiritual é simplesmente uma expulsão de demônios, por exemplo. Alguns fazem teatro em cima disso para dizer que é um grande confronto, uma grande briga, tem que ter uma autoridade, poder em nome de Jesus. Nada disso. Por mais que exista possessão. Eu digo a você, com certeza, com experiência própria, com base bíblica também, de que a possessão é a ação mais simples de se tomar em meio a esse contexto de batalha espiritual. Digo a você com certeza. A opressão demoníaca é muito pior do que a possessão. A obsessão, então, não se fala. É coisa seríssima. Então, ou seja, falar que, por exemplo, batalha espiritual simplesmente quem coloca uma saia curta, ou então alguém que está com dívidas até o pescoço, dizer que alguém que está com um problema sério em casamento está dentro do contexto de batalha espiritual, ou alguém que está aí possesso por um demônio, é muito mais do que isso. Batalha espiritual está relacionado a 4 áreas importantes na nossa vida. Você tem que entender melhor. Paulo fala assim lá no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Devemos estar firmes, revestidos da armadura de Deus, para estar firme contra as ciladas, no plural, as ciladas do inimigo. Se a gente rodar toda a Bíblia, inclusive o contexto da vida de Jesus, vamos perceber que foi nessas áreas aí que ele atacou Jesus. Por exemplo, tem aquele ataque que é completamente direto. Aquele ataque chama-se, por exemplo, em 2 formas que acontece. Possessão, onde o inimigo vai entrar no homem, entra no ser humano, demônios têm esse poder. Você é um anjo, você é um ser espiritual, entra-se no corpo do ser humano, na mente dele, domina a mente dele. Havia casos, por exemplo, de expulsão de demônios, eu deparei com casos as pessoas elas estavam praticamente com o corpo normal. Não estava toda torta, com os olhos regalados, o corpo normal. Só que a mente estava toda dominada. Há pessoas, por exemplo, que depois que voltaram a si, falaram assim, pastor, eu vi que o senhor falou comigo, falou isso, mas não conseguia me reagir, porque a mente estava presa, estava bloqueada. Então, ou seja, as pessoas elas têm a mente dominada, o inimigo entra dentro dela. Isso é possessão. E a Bíblia está repleta de história assim, quando chega Jesus na Terra, isso explode. A gente vai ver claramente na Galileia, Judéia, Samaria, vários fatos em que as pessoas ficaram possessas realmente. Mas também, não só a possessão, mas tem aí também a opressão demoníaca. Chama-se o trabalho direto, o acesso direto, o ataque direto do inimigo dentro do contexto de batalha espiritual. Ou seja, no físico mesmo.
Só que a opressão é diferente da possessão. A opressão, ela acontece por fora. O inimigo não vai entrar no homem. Os anjos caídos não entram no corpo dele. Ao contrário, vão trabalhar bombardeando o homem por fora. Praticamente como foi lá com o Jó, dela de Jó, que afetou o corpo dele, colocou ferida nele, mas não entrou no corpo de Jó. Também foi o caso de Pedro, como Jesus começou a falar que ele ia para a cruz, ele tinha que morrer e tal, depois ressuscitar, etc. Só que o inimigo usou Pedro. Falou assim, olha, não aqui para a cruz, não vai para a cruz não, tu é filho de Deus, tá? O Senhor virou para Pedro assim, cala-te, Satanás. Ou seja, não é que estava possesso, cheio de demônio no corpo dele, não. Já estava usando, infiltrando na mente de Pedro para poder levar Jesus a acreditar que não precisava ir para a cruz para ser como, para mostrar que era Deus ao mundo. Mostrar ao mundo que era Deus, que era filho de Deus. Não precisava disso. Então, ou seja, a gente vai ver claramente que a opressão é também uma forma de o inimigo atacar e está dentro da batalha espiritual, na mente. Já deparei com casos em que há pessoas que estavam oprimidas, não possessas. Fui uma casa uma vez, onde tinha lá várias pessoas, né, tentando exorcizar o demônio daquela pessoa, daquela jovem, e não estava conseguindo. A mulher estava praticamente parada, estava intacta, com os olhos regalados para cima, sem conseguir mover os pés, as mãos, como se fosse morta. E as pessoas oravam, jogavam óleo ungido, imposição de mãos, outros sacudiam, outros olhavam, e nada resolvia. Mas as pessoas estavam ouvindo tudo que estava falando ao redor dela. Não estava só com os olhos intactos. Só havia coisa ao redor dela, mostrava o dedo assim, via sombra, via isso, mais pessoas oravam, orando, outros sacudiam a cabeça da mulher. Só que quando cheguei lá, eu percebi que não era possessão. Ela estava oprimida. É outra questão. Ela não conseguia dormir, estava 2 noites sem dormir praticamente. Ela estava enfraquecida fisicamente, com certeza, não estava comendo também. Aí já queriam levar para o hospício, para poder hospital, para ver o que estava acontecendo, mas estava oprimida. Era um espiritual, sim, só que não era possessão, era opressão. Eu digo a você que esse caso foi pior do que possessão. Não foi naquele mesmo dia que a situação dela se resolveu. Sim, houve ali uma intervenção de Deus, ela ficou melhor, mas foram dias e mais dias aconselhando, acompanhando aquela pessoa até ela ficar melhor. Entende? Então não foi na noite para o dia. E ela voltou-se a conversar comigo, voltou-se a olhar nos meus olhos, mas depois que eu comecei a fazer umas perguntas para ela. Comecei ali a dialogar com ela aos poucos. Para ela voltar a consciência de que tinha alguém ali perto dela. Comecei a orar por ela. Então foram mais ou menos umas 2 ou 3 horas ali com aquela menina. Não foi fácil. Mas para voltar pelo menos ali a dialogar comigo. Não foi um trabalho de exorcismo. Foi um trabalho de libertação dentro do campo de opressão. Que não é fácil. Entende? Por isso que eu digo que não é simplesmente expulsar demônio. Não é tão simples assim. Então, como fala-se em batalha espiritualmente, tem um ataque direto, que é a possessão e opressão. E há vídeo meu falando mais sobre opressão aqui. Você pode fazer uma maratona nos vídeos aqui, você vai achar falando sobre opressão maligna, que é isso, e como lidar com isso. Bom, não vou aprofundar no assunto aqui, mas você tem uma noção do campo em que somos atacados. E também a forma indireta, que é a forma de sermos atacados de forma indireta. Como assim, pastor? Por meio da tentação, né? Que também é algo difícil de se dar. Ou seja, a pessoa é atacada de forma indireta, onde somos tentados a viver independentemente de Deus aqui e agora, para sermos felizes. E é isso que o mundo tenta trazer à nossa mente. E o inimigo ele usa praticamente o mundo para trazer essa ideia em nós. A ideia de que podemos ser felizes aqui e agora, independentemente de Deus.
é a tentação, é a sedução. Por isso Jesus fala assim, olha, João fala assim, ó, tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Vai levar isso com certeza, porque o mundo jaz no maligno. Não as pessoas, não a criação, a natureza de Deus, mas o sistema em si que leva realmente a cobiça e também a soberba da vida. A ideia é deixar a gente, porque soberbo, deixar a gente achar que podemos, independentemente de Deus. Lembra de Adão e Eva, por exemplo? Adão e Eva estavam lá no Éden, tranquilo, né? E quando que a serpente chegou, por exemplo, falou para ela assim, olha, você pode comer esse fruto aqui, você vai se dar bem. Vai ser feliz, vai ser nascido perfeito, vai continuar numa vida brilhante, independentemente do que seu Criador. Sem precisar ficar ali de joelho diante de Deus, depender da orientação de Deus, depender da direção de Deus, depender da presença de Deus, você vai ser como Ele. Vai abrir os teus olhos, vai ser parecido com Ele, vai tornar-se independente, entende? Sem depender dele. Então essa é a ideia. Você vai ser feliz aqui agora, nesse Éden, sem depender de Deus, vai ser igualzinho a Deus. Ou seja, aquela soberba trazendo no coração do homem que ele pode, que ele consegue, sem depender de Deus. Adquirindo, como isso, pastor, hoje em dia, adquirindo as coisas dessa terra. Então, é levar o homem ao materialismo. Quanto mais tem, mais poder ele terá. Quanto mais tem, mais bem visto ele será. Quanto mais tem, mais requisitado ele será. Então, ou seja, o homem vai ter é importante pelo que ele tem, não pelo que ele é. Essa é a ideia que o mundo tenta implantar em nós. Isso acontece dentro do campo de batalha espiritual, com o propósito de trazermos a nós a figura, ou seja, de nos tornar pessoas materialistas. Entende? Então, esse é uma cilada que o diabo usa para poder atacar a cada um de nós. Isso não tem cara, não tem religião, não tem pessoas escolhidas, nada. É porque é sempre um crente, tem consciência em Jesus. Não, porque é nós. Quando tu vai poder aprisionar uma família ao materialismo, melhor. Porque ele vai entrar nas casas, vai poder entrar com outras pessoas, não é de forma direta, de forma indireta. Ou seja, vai entrar por meio da mídia, da televisão, da internet, da rádio, lá o que for, um banner na rua, né, mostrando, trazendo um brilho aos seus olhos, lembra daquele concupiscência dos olhos? É isso. Mostrar a você que você pode, você consegue. Né? Não precisa ficar dependente de Deus, buscar a orientação de Deus. Não, basta você entrar para o tráfico, basta você assaltar um banco, basta você mentir, basta você furtar, basta você fazer coisas que realmente vai arruinar a sua vida sem você perceber. Então, ou seja, o importante é que agora, independentemente de Deus. Essa ideia que o mundo traz para nós. Isso é mundanismo. Entende? Ou seja, a ideia de que você pode ser sem depender de Deus. E aí a pessoa se torna completamente materialista. Ela fica refém das coisas. As coisas são mais importantes do que as pessoas. O importante para ela é ter e não ser. Ela faz de tudo para ter. Ela mente, ela rouba, ela furta, ela ultrapassa os outros. Faz de tudo. Ela perde princípio, totalmente princípio. Só para ter. Então isso é terrível. Isso acontece no contexto familiar, no contexto religioso, no contexto social, no contexto político, no contexto cultural. Em todas as áreas tem isso ou não tem? No contexto profissional, a pessoa fazendo tudo para ter. Então, só com crente acontece isso? Só tem evangelho? Claro que não, cara. Qualquer pessoa está dentro dessa emaranhada, dessa cilada do inimigo. E muitos têm problemas seríssimos dentro do contexto familiar, no contexto financeiro, no contexto cultural, no contexto político, sem saber o que está acontecendo. Porque não consegue discernir esse lado. O diabo não tem vida cristã, ou vida não é cristã. Tudo para ele é vida. Não vai poder destruir vidas. É melhor. Você entende? Então, ou seja, quando eu falo assim, batalha espiritual, envolve todo esse campo aí. Esses ataques aí, tanto direto, possessão e opressão,
como também o direto, que é a tentação. Todos nós somos tentados a tornarmos materialistas. E tornando-se materialista, a gente perde princípio, cara. Eu falei, perde o que é absoluto, o que é verdade, o que é relevante para a vida. Entende? Então, não importa se vai atrapalhar, se vai arruinar, se vai sacrificar o meu próximo. O que importa é que vai fazer bem para mim. Aí, além de tornar-se relativista, não ter princípio, o que importa é no bem, aí me torna o quê? Presunçoso, orgulhoso, egocêntrico. Aí eu no centro, acima de Deus. Deus fica do lado, eu fico no centro. Deus só serve se me prestar para mim. Deus só serve para me dar alguma coisa. Por isso que muitos vão à igreja com o propósito de ter e não ser. Se ali tem bênção, ele está. Se não tem bênção, ele não vai estar. Se o pastor falou algo que lhe agrada, então ele vai dar o dízimo. Se não falou algo que lhe agrada, ele não vai dar o dízimo. Porque ele já tomou a materialista há um tempo. Ele é mundano, não sabe. Por mais que se vista bem, por mais que cante, que pregue, que toque, mas o mundo está dentro dele e ele nem sabe. Há muita gente assim. Há muitos presbíteros assim, há muitos pastores assim, há muitos membros assim, que só é crente de fachada, mas no fundo é mundano. Você entende? Que mundanismo é muito mais do que roupa, muito mais do que veste, é muito mais do que outras coisas mais. Está aqui, obviamente, onde somos dominados, somos atacados, e somos tentados, portanto, a ceder a uma ideia, ceder uma sugestão, como era ceder um ego, como tentou também o diabo fazer com que Jesus cedesse essa sua integridade, ou seja, transforma a pedra em pão. Era assim para Jesus. Ele precisava mostrar à pessoa que ele era o Messias. Como? Indo para a cruz, pagando alto preço por mim e por você, dando sua vida sem pecado por nós, em nosso lugar. O diabo falou assim, não precisa disso não. Basta você ir para você transformar a pedra em pão e todo mundo saber que você é o Messias. Porque transformar a pedra em pão no deserto é um milagre. Então ninguém nunca fez isso, a não ser Moisés. Então é algo tremendo que você vai fazer. Ou seja, mostre à pessoa que você é o Messias dessa forma. Você entende? Então seja, e não precisa depender da orientação de Deus, de tornar-se homem, de assumir o peso do pecado para esse povo, não. Não precisa ficar aqui 40 dias quando não te comer, não. Sem comer, não. Você basta ser Messias, independentemente da intenção de Deus. Sem como Deus quer que você seja. Faz da sua maneira. Dá o seu jeito. Transforme a pedra em pão. Ser feliz aqui agora, independentemente de Deus. As pessoas vão reconhecer que você é o Messias. Quando ele falou assim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você entende? Mesmo com essa tentação aí de abrir mão, de ter Deus no centro, Jesus não cedeu. Falou, não vou seguir a orientação do meu Pai. Eu vou com esse princípio. Eu vou com essa visão. Eu vou se metendo a Ele. Porque o importante não é ter. O importante é ser. E outro meio também de atacar indiretamente nossa mente é por meio do ataque direto, por meio da obsessão. Ou seja, quem é levado à tentação, quem cai, automaticamente cai no mesmo erro, que é a obsessão. Ou seja, a pessoa fica obcecada por aquilo. A pessoa fica tão presa àquilo, parece que ela se torna enfeitiçada. Então, a pessoa, por exemplo, que é viciada em jogo, viciada em mulher, viciada em dinheiro, ou seja, não está viciada, está obcecada. Me conseguiu fazer acreditar que só aquilo ali tem valor para ela, só aquilo ali faz sentido para ela, só aquilo ali é que dá real significado à vida dela. Ela não consegue mais largar isso, ela está aprisionada nisso. Por isso que as pessoas ficam presas, sabe? Ficam cabisbaixas, porque não conseguem se libertar mais daquilo que aquele buraco que ela entrou. Então, ou seja, pessoas que chegam a esse ponto que não conseguem ter o que ela quer ter, que chegam ao ponto de se matar. Pouco tempo agora, eu tive que lidar com uma família que perdeu um jovem.
porque ficou tão obcecado pelaquela jovem, que ele amava tanto, gostava tanto, era apaixonado por ela, que ele não queria mais nada com ele, acabou casando com outro, que ele se matou. Você entende? Então, a ideia de que só pode ser feliz aqui agora com as coisas dessa terra, com aquilo que ela pode ter, independentemente de Deus. Ele achou que isso ia ser feliz somente qualquer um dia, que ia fazer a vida dele, que ia ser feliz com ele, com ela, de certo que acabou dando cabo à vida. Então, ou seja, esse conceito, essa ideia distorcida do mundo, que vem do mundo que jaz no maligno, está globalizada essa ideia que pode ser feliz aqui agora, está globalizada, está no mundo inteiro. Está nos lares, está no trabalho, está na sociedade, nas igrejas, está em todos os lugares. Então, isso vem sufocando e matando muita gente. Muita gente não tem mais tempo de esperar, não tem mais tempo de esperar em Deus, de confiar em Deus. Estão indo cabeça em toda a promessa que vem pela frente. Então, Paulo fala assim, olha, cuidado, revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra esse lado do diabo. Meu amigo, se você é um evangélico ou não, nós estamos nesse contexto de batalha aí. Então, claro que o contexto de batalha, a batalha não existe na Bíblia. Mas você entender o que é batalha, que vai muito além do que muitos falam por aí. É muito além do que um simples expulsão de demônios. É muito além do que um simples olhar e ver uma sombra passando na frente, coisa assim. Muito além disso. A coisa é muito mais profunda do que você imagina. Há muita gente sofrendo. Há muitas famílias desfazendo. Há muitas vidas desfalecendo. Há muitos negócios se perdendo. Porque as pessoas não estão entendendo o invisível que está diante dos olhos dela. Não estão entendendo as ciladas que são feitas para cair em todos os dias. Então, vou terminar aqui esse vídeo, mas vamos dar seguimento ao nosso assunto em outros vídeos. Você não é inscrito no canal, se inscreva aqui para estar acompanhando cada vídeo que é gravado aqui e você vai ficar ainda mais ciente do contexto de batalha que atravessamos todos os dias e como vencer esse contexto em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, meu amigo, minha amiga, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para terminarmos aqui nosso bate-papo de hoje. Deus, que o Senhor abençoe esta mulher, este homem que está aqui comigo neste momento, nesse vídeo. Estar aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem, esse conselho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que não é fácil lidar com esse contexto de batalha espiritual. Muita gente hoje já fundada em dívida, já fundada, Senhor, em conceitos que levam à destruição do casamento, Senhor, destruição até na própria existência, mas em nome de Jesus, toda essa cilada caia por terra, Senhor, ajude com a nossa vida a se reconstruir em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor abençoe grandemente essa vida, abençoe, Senhor, esta família, abençoe, ó Deus, este homem, esta mulher que está agora aqui, juntamente comigo, nessa maratona de poder abrir os olhos cada vez mais para poder entender o que se passa no mundo espiritual e assim se firmar a cada dia em Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde ao que nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome, por amor e pela glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, graça e paz. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.